Entre montanhas, desertos e vales do norte da China, se estende uma das construções mais grandiosas já feitas pela humanidade. Mais do que uma obra militar, a Grande Muralha da China é símbolo de resistência, cultura e orgulho nacional. Neste vídeo, vamos falar sobre a história, as dimensões, as curiosidades e o significado dessa maravilha do mundo moderno. A Grande Muralha atravessa o norte da China, passando por mais de 10 províncias diferentes. Ela corta paisagens impressionantes, como florestas, desertos, planícies e cordilheiras. A sua presença é tão marcante que molda o próprio território chinês. A origem da muralha remonta ao século 7 a.C., quando reinos chineses começaram a erguer muros defensivos. Mas foi no século 3 a.C., na dinastia Qin, que essas muralhas começaram a ser unificadas. A construção se estendeu por séculos, sendo reforçada e ampliada por dinastias como Han, Sui, Tang e principalmente a dinastia Ming. Com cerca de 21 mil quilômetros de extensão, a Grande Muralha é a maior estrutura já construída pelo ser humano. Em média, tem de 6 a 7 metros de altura e entre 4 e 5 metros de largura, o suficiente para tropas, cavalos e carroças. A cada trecho regular, torres de vigília permitem comunicação e defesa estratégica. A muralha foi construída com materiais variados: terra compactada, pedras, madeiras, tijolos e até uma argamassa feita de arroz pegajoso. Seu traçado respeita e acompanha o relevo natural, subindo e descendo montanhas através de desfiladeiros e até desertos. Tudo pensado para tornar qualquer invasão o mais difícil possível. Apesar da sua função defensiva, a muralha foi cenário de diversos confrontos ao longo dos séculos. Houve embates com povos nômades, como os mongóis, especialmente durante a dinastia Ming. Estima-se que centenas de conflitos se estenderam ao longo da muralha, mas em 1644 os manchus conseguiram atravessar uma passagem com a ajuda de um general traidor e conquistaram Pequim, dando fim à dinastia Ming. Para o povo chinês, a Grande Muralha é mais do que pedra e história. É um símbolo de identidade, união e perseverança. Representa o esforço coletivo de diferentes gerações, a proteção da civilização e o poder dos antigos impérios. Hoje está presente em livros escolares, moedas, logotipos e no imaginário cultural do país. Conhecida como Dragão de Pedra, é envolta de mitos. Um deles diz que pode ser vista do espaço a olho nu, o que não é verdade. Outra curiosidade é que a muralha usava o sistema de sinais de fumaça e fogo para alertar sobre invasões em tempo real. Estima-se que mais de 1 milhão de trabalhadores participaram da construção, incluindo soldados, camponeses e prisioneiros. Desde 1987, a muralha é Patrimônio Mundial da Unesco. Em 2007, foi escolhida como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Hoje, trechos restaurados recebem milhares de visitantes todos os anos. Caminhar por ela é como viajar no tempo, um legado milenar que atravessa montanhas e gerações. Mais do que proteger um império, ela ajudou a moldar a identidade de uma nação e até hoje continua inspirando o mundo inteiro com sua grandiosidade. Bom, pessoal, eu fiz algumas marcações onde existiam fotografias e Street View, então vai ser interessante para a gente observar um pouco da muralha. Neste ponto, registrado por Randomi, já dá para perceber que a muralha ela vai traçar sua rota por cima da montanha. Então dá para perceber que a linha branca sobre a montanha aqui, ela vem seguindo perfeitamente as regiões mais altas da montanha. Olha essa vista como é interessante. Aqui dá para ver ele registrando, o momento com o drone, e a muralha segue o traçado por cima da montanha. Muito interessante, não é? Bom, pessoal, nesse trecho aqui, fotografado também por Randomi, ele está aqui em cima da base, do observatório, em um dos postos de observação da muralha,
onde já não existe mais muralha em alguns trechos, né? Só apenas uma trilha, né, apagada entre as montanhas, mas mesmo assim é uma vista muito bonita. Já que no trecho Yangji, né, já a muralha está próxima, praticamente dentro de uma cidade, ela já tem mais acessibilidade, né, tem restauração, tem um público maior, como a gente pode ver aqui nessa fotografia, muita gente, muitas pessoas fotografando, visitando, muita criança, né, muita gente. Olha só a quantidade de pessoas circulando na muralha. Esses são alguns trechos que foram restaurados, né, e que ainda se manteram de pé, então estão próximos de cidades que foram aproveitados como um ponto turístico, né, além da sua história milenar. Então não é à toa que milhares de pessoas visitam a muralha anualmente, mas não quer dizer que é um ponto específico, são vários pontos que são visitados. Não existe um trecho específico que todo mundo vai visitar, como a gente viu na última fotografia, lugares mais isolados, né, que poucas pessoas têm coragem e disposição de ir visitar, e outros pontos como esse que são próximos de cidades, são mais confortáveis para família, né, crianças, pessoas mais velhas visitarem. No mesmo trecho, né, uma situação bem interessante acontece, onde esse rapaz é fotografado, né, Juan Del, acredito que seja o dono da imagem. Vários tijolos desse trecho aqui estão com nomes escritos. Aqui, ó, uns mais evidentes e outros menos. Então, estamos vendo aqui uma espécie de pichação, né, de registro, né, talhando aqui nomes, né, de pessoas, datas nas paredes da muralha. Então, faz sentido, né? Porque você visitar um lugar desse, você sente que quer levar um pedacinho, né? Quer deixar um pedacinho também desse momento histórico que você está vivendo. Tem pessoas aqui que talvez nunca voltarão a visitar o lugar, então se sentem à vontade e corajosos de rabiscar o nome na muralha, né? É bem interessante essa forma de ver também, porque a gente acha também que os asiáticos são frios, né? E não é bem assim. Principalmente os chineses também são bem calorosos, são muito parecidos com a gente, mais do que a gente imagina. Então, se a muralha fosse no Brasil, com certeza os brasileiros fariam a mesma coisa de rabiscar, já fazem isso em inúmeros lugares, né? Vários pontos turísticos, montanhas, pedras, riachos, onde for possível eles fazem isso. Então não seria diferente no outro lado do mundo. Essa ponta da muralha que termina numa região mais árida, ela tem uma estrutura bem diferente daquela que a gente viu já perto da divisa com a Coreia do Norte. Ela é um pouco mais estreita, né, com um material diferente, parece barro com pedras. A passarela, né, o caminho é mais estreito. O formato da parte superior da muralha é diferente. A parte do observatório ele é bem diferente também. São muralhas de outros reinos. Então foram reinos que se uniram, que lutaram entre si. Depois da dinastia Ming, eles conseguiram conectar essas muralhas e torná-las um fator importante para a sua defesa, né? E próximo dessa ponta, né, um dos pontos finais da muralha, existe um palácio muito interessante também com o mesmo material dessa região, que parece barro com pedras e tijolos, que foi construído um palácio muito bonito também, né? Cores vermelhas fortes com tons de laranja e verde. Então é muito interessante, é muito bonito, né? Estamos falando de dezenas de palácios espalhados pela região, e a região desse palácio de cima dá para observar que ele tem um lago artificial com uma praça no meio, coisas visivelmente feitas para uma elite, né? Então não é um lugar muito simples, era luxo sob luxo. Então temos uma fotografia que dá para observar bem o tamanho desse palácio chinês.
Então cada região tem sua particularidade, sem ser melhor nem pior do que nenhuma, mas cada uma agrega mais conteúdo à muralha. Então pessoal, esse foi um pouco da história da muralha, alguns trechos onde tinha fotografias, onde tinha um pouco de street view, passa por rios, por cidades, por desertos, por florestas, montanhas. Então a muralha é gigantesca, não dá para acompanhar, né, e nem trazer imagens de todos esses trechos. É interessante, o pouco que a gente vê já mostra muito sobre ela, né? Então é importante a gente sempre saber um pouco mais, né, daquele estereotipo que a gente ouve, e também quem pretende, né, quem acha interessante o tema, pesquisa mais, aprofunda mais sobre ele, para saber um pouquinho sobre aquela cultura, sobre aquele preconceito, e a gente começa a expandir a mente, né, abrir mais os horizontes para a história em geral do mundo, né? Você aprende um pouco aqui e faz sentido em outra história, em outro lugar. Você vai perceber que tudo se conecta, tudo está relacionado de alguma forma, né? E assim a gente vai aprendendo, vai conhecendo, vai curtindo. E é aquilo que eu digo, se você não tem condição de visitar, faz que nem eu, vem aqui no Google Eats, no Google Maps, fica olhando, tem muita imagem, tem muita fotografia bonita. E se você tem condição de visitar, visita. Leva câmera, leva cartão de memória para registrar, porque é muita coisa para fotografar, para filmar. Você vai poder gravar e fotografar longa-metragem praticamente todos os dias. É muito bonito, é muito interessante. Dá para passar uma vida só observando, estudando e acompanhando a muralha. Então eu fico por aqui. Foi uma honra conhecer um pouco mais da muralha, né? Dessa maravilha do mundo moderno. Se você gostou, curte, compartilha e deixa seu comentário aí, né? Pra gente saber se você está gostando, o que é que faltou, o que é que poderia ter, né, no nosso vídeo. Eu fico por aqui. Até a próxima maravilha do mundo moderno e tchau!